A querida amiga Loreni Gutierrez acaba de lançar o seu quarto livro, Charlotte Maria, Filha de Lobos, e o programa acompanhou a noite de lançamento. Loreni Gutierrez lança hoje o seu quarto livro. Loreni, primeiro você se aposentou e aí veio essa paixão toda, que já existia com certeza, mas veio o tempo para poder se dedicar àquilo que é sua paixão, que é escrever? Na verdade eu sempre tive muita inspiração, mas faltava tempo. Então agora eu tenho tempo e tenho inspiração. É claro que existe a transpiração, que é todo aquele processo de trabalho, que você tem inspiração e tem que trabalhar, tem que pesquisar. Mas eu sou totalmente inspiração, sensibilidade. E é o quarto livro, você não para mais, né? Olha, Malu, esse é o quarto livro. E eu quero, primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus, né? Como eu digo sempre, Ele tem sempre me guiado por suaves caminhos. Eu quero oferecer esse livro à minha filha Maria Carolina, a minha mãe Maria, que não pôde vir porque está doente, ao meu pai José, que se foi, né? Ele nunca sonhou, talvez, que eu fosse um dia escritora. Quero também fazer uma referência ao Dr. José Augusto Meirelles, que prefaciou 2 dos meus livros. Estava ansioso para ler Charlotte Maria e me perguntou uns dias antes de morrer por que eu não colocava um lobo-guará, que é um lobo brasileiro, ao invés do lobo ibérico. Porque o livro a gente não falou ainda, mas o livro ele chama Charlotte Maria, Filha de Lobos. Que não são brasileiros. Que não são brasileiras, porque o lobo ibérico ele tem aquela pelagem mais densa e ele tem aquele colarinho branco. E até porque tinha que ser numa região ibérica onde existam, né, castelos medievais, e onde existem cidades medievais e também uma cidade amurada. Claro. Eu queria agradecer também hoje ao Dr. Laszlo Ávila, um grande psicanalista que gentilmente fez o prefácio do meu livro. E com a sua visão psicanalítica ele conseguiu, assim, sabe, pegar as premissas do livro, os pormenores, ele caminhou com o Charlotte, eu senti isso. Agradecer o sociólogo e professor Araré Carvalho e conseguiu também, com sua visão de sociólogo, captar esse sentimento feminino, essa força da mulher, representada no meu livro por Charlotte Maria. Queria agradecer ao Daniel Rodrigues, que gentilmente, né, me ofereceu esse centro aqui de consultoria para fazer meu lançamento. Agradecer a Astéria Quintana, aquela gracinha que me deu de presente esse vaso. Trouxe a cadeira para eu sentar, trouxe o castiçal e teria trazido mais coisas se fosse preciso, porque ela é todo coração. Agradecer o Marquinhos também, que me ajudou, muito bacana. E quero agradecer também, mandar um beijo carinhoso à Valéria Garcia, que é a minha editora, e um beijo para o Betinho Silva, nosso diagramador. E agora eu quero oferecer essa noite aos amigos que estão aqui, sem os quais, né, eu não teria essa noite, esse evento maravilhoso. E oferecer também àqueles que não puderam vir por motivos justificáveis. Vamos contar para o pessoal de casa um pouquinho do livro. A Charlotte Maria, para mim, ela também significa ancestralidade, porque ela, 2 séculos depois, ela é a única descendente das ciganas Marias. Ela também é um mistério e a revelação, porque ela é encontrada dentro de uma floresta de lobos, e ela é criada por uma família muito rica do norte do país, e ela começa a procurar o seu referencial através de uma psicoterapeuta chamada Sarah Gutenberg. E ela sonha. E a Sarah Gutenberg percebe que o mundo onírico de Charlotte vai levá-la, né, ao seu ponto de origem. E são 2 mundos diferentes, né? O mundo onírico, que é o mundo dos sonhos, e o mundo presencial, que é esse que nós vivemos. Porque a Charlotte Maria, ela é contemporânea do nosso tempo. Mas o livro vai voltar lá no final do século XVIII, depois que ela encontrar um objeto, né, onde ela vai saber a verdadeira origem dela. Muitas pessoas poderão achar que é transmigração de almas, outros acharão que é reencarnação, outros acharão que é uma simples ficção. E tem aqueles também que vão achar que todas essas reminiscências que a Charlotte tem através dos sonhos, todos esses sinais, fazem parte do inconsciente coletivo, que, segundo o analista Carl Jung, é essa fonte de energia que nos circunda e na qual está as memórias do universo. Olha, parabéns, Loreni. Obrigada, Malu. Olha, obrigada por você estar aqui. É uma grande alegria, viu? Não, a alegria é minha. Eu hoje estou em estado de êxtase. Muito obrigada, gente. Vai emocionar muitas pessoas ter essa composição interessante entre uma história que tem muito de imaginação, mas tem muito de magia, não é? Então a gente percebe a sensibilidade da autora,
né? E o trabalho psicológico, ou seja, você vê os personagens são bem caracterizados, né? A história emociona, você se envolve com a história. É o que os livros devem ter, né? Os livros são para fazer a gente viajar. E a Loreni, ela falou que você ajudou muito nesse lado psicológico, porque ela fez muita pesquisa com você e que uma boa parte ela deve a você nesse livro. Generosidade dela. Não é tanto. O livro é dela mesmo, né? Eu fiz o prefácio, né? E acho que de algum jeito ajudei a pensar um pouco de que maneira o inconsciente, né? Essa força que habita dentro da gente, né? É a nossa riqueza. É a riqueza do nosso pensamento, a riqueza dos nossos afetos. Então, obrigada, doutor. É um prazer. E agora eu estou ao lado do professor Araré Carvalho, que também foi um dos felizados que já leu o livro. Sim, eu já li em primeira mão o livro para poder prefaciar. Já é o segundo livro da Loren que eu leio em primeira mão também. O passado eu fiz a revisão de política dele, né, e aspectos filosóficos. Olha que bacana. E esse também eu li em primeira mão e foi um prazer para mim ler esse livro em primeira mão e poder contribuir com ela nessa obra, nessa quarta obra dela. Quer dizer, ela é muito cuidadosa, né? Porque ela escolhe um time de gente extremamente competente para aconselhar, para que tudo tenha noção dentro da história, né? A Loren, ela pesquisa muito, né? Os livros dela são muito pesquisados, a ponto de eu estar lendo os esboços e tinha algumas palavras, algumas inferências culturais que eu tive que entrar no Google e falar, o que é isso, né? Porque ela tem esse cuidado, ela transfere realmente o leitor para dentro da história, porque ela se preocupa com os detalhes, se preocupa com a ambientação. Então eu disse para ela que os livros dela lembram muito um roteiro de cinema, que se alguém precisasse adaptar, não teria que fazer muito esforço, porque ela explica como está a luz do ambiente, como está a cor do dia, como está o cheiro do lugar. Então fica mais fácil de você se transportar para dentro da história. Então você recomenda a leitura? Sim. Com certeza. Com certeza. Então, obrigada, professor. Obrigado, minha querida. E quem editou mais uma vez, né, um livro de Loreni Gutierrez foi a Plano Editora, aqui representada pela Valéria Garcia. Valéria, é sempre um prazer te ver, falar com você e deve ser muito gostoso sempre editar um livro da Loreni, né? Sim, Malu, é um prazer te ver também. Você sabe que eu gosto muito de você, sempre. Você mora no meu coração. Editar um livro para a Loreni é um prazer ímpar, porque ela é criativa, extremamente culta, extremamente positiva, otimista. Então é uma delícia editar um livro para a Loreni. Ela é uma mulher muito inteligente, determinada, fantástica. E o mais bacana de tudo isso é que você leu o livro primeiro, né? Sim, eu li o livro é super interessante, é maravilhoso, eu adorei. Um livro que ela percebe-se o crescimento muito grande da escritora e ficou muito bom. É daquele tipo de livro que você pega e não para mais? Isso, que você entra na cena e começa a querer saber o que vai acontecer dali a pouco, o que vai vir e o que vem você fica naquele mistério, né? Muito legal. Delícia. Então, obrigada, Valéria. Obrigada a você, Malu, foi um prazer.